De Paula. Entrevista. 8h25, eu confirmo, hora do café favorito. Estou recebendo o doutor Mauriti Calderoni, a doutora Rebeca, de Vértice Grupo Odontológico. Em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985, em Barra Mansa, Edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. O WhatsApp é aquele que eu digo aqui todo dia, 988216616. Responsável técnico, mestre, doutor Mauriti de Paula Calderoni, a quem eu digo bom dia. Bom dia, doutor Mauriti, bom dia, doutora Rebeca. Bom dia, Dário, bom dia a todos. Bom dia, Dário, bom dia a todos que nos ouvem. Sejam bem-vindos e olha, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer a vocês. Começo pelo doutor Mauriti. Doutor Mauriti, como é que funciona essa história de fazer o reimplante? O implante já é um negócio assim que é uma coisa moderna, muito moderna, e é uma coisa trabalhosa. Agora, e o reimplante, doutor? Como é que funciona isso? Dário, na odontologia, nós temos uma concepção de tratamento que chama-se vontade, oportunidade e necessidade. Só faz um implante quem tem necessidade, quem tem vontade e quem tem oportunidade. Bom, o lance é o seguinte, doutor. Perder o dente natural é uma coisa extremamente desagradável, muito triste e tal. Mas, de repente, depois que você perdeu o dente natural, você fez um implante, aí verifica que deu problema e tal, você tem que procurar normalmente vai procurar um outro profissional, né? Sim. Para fazer o reimplante. É muito triste, né? Por isso que eu estava falando exatamente isso. Ninguém vai fazer um implante por nada, né? Quer dizer, a pessoa tem uma necessidade. Ela sonhou, gastou um dinheiro, criou oportunidade para fazer. E também uma necessidade de saúde, sim, na verdade. Não é. A necessidade estética, ela é saúde emocional, e a necessidade mastigatória é a saúde fisiológica. Né? Quer dizer, você precisa mastigar para se alimentar. Então, o reimplante na reabilitação oral, ele é um pouco de sacrifício pelo paciente, porque ele já fez o implante e não deu certo. E muitas das vezes, Odário, as pessoas não conseguem nem completar o tratamento, só coloca o parafuso, não coloca a prótese. Existe uma angústia muito disso. E as pessoas, às vezes, no consultório que chegam com implante, elas acham que os implantes são eternos. Você vai fazer um implante que não vai durar para o resto da vida. Não é assim. O implante ele tem tempo, por isso você tem que investir num bom implante, numa boa marca, num bom produto, para que esse implante dure muitos anos. Aí ela está com um trabalho todo bonito, de uma hora para outra ela perde tudo. Olha que tristeza. Doutora Rebeca, me diz uma coisa, se eu faço um implante num outro lugar, com que cara que eu vou chegar? Doutora Rebeca, eu fiz esse implante aqui, mas o negócio está esquisito. Dário, veja bem. Como é que eu faço? Eu sempre me preocupo muito em ser ética, né? Principalmente porque nós não sabemos até qual foi o pós-operatório desse outro colega que realizou esse trabalho. Então não nos cabe julgar absolutamente nada. Porque para você ter um resultado pós-operatório, você depende de várias vertentes, inclusive do próprio paciente contribuir para o pós-operatório, né? Então não nos convém julgar. A nossa função é resolver, é solucionar, buscar a melhor causa, a melhor solução e devolver a esse paciente a função. O importante o Mauriti falou uma coisa que eu acho extremamente importante. Uma pessoa que lida, né, um profissional que lida com reabilitação oral, ele necessita de muitos conceitos em sua cabeça, né? Porque você precisa de visualizar o paciente quando ele entra, você precisa visualizar ele pronto.
depois de tudo solucionado com todos os dentes no lugar. O que é isso? É fazer um planejamento onde você tem uma noção espacial de localização, da posição geométrica do próprio implante, para que você tenha durabilidade, como você falou, você tenha uma prótese bem adaptada. É necessário que nós sejamos muito mais do que implantodontistas. Eu não sei se eu já comentei isso com você, mas fora do Brasil, periodontia não é separado de implantodontia. Por quê? Porque você não faz uma coisa separada da outra. Você precisa de um acabamento gengival para você ter um implante bem adaptado, com uma coroa protética bem adaptada, seja um implante unitário, múltiplo ou seja uma arcada inteira. Então, quando nós realizamos procedimentos como protocolos totais, que são as arcadas inteiras fixas por implantes, nós preparamos todo esse periodonto, toda a parte óssea, toda a parte gengival para receber essa prótese. Por quê? Porque senão depois uma pessoa não consegue higienizar uma prótese e tudo foi em vão. Então é um conjunto, mas não nos cabe julgar nada, só solucionar. Doutor Maurício, aí quando o doutor e a doutora são procurados por alguém que está querendo fazer um reimplante porque o negócio não deu certo e tal, vocês conseguem verificar, às vezes foi o paciente que não seguiu o protocolo, né? Dário, mas aí vamos comentar uma coisa muito importante, né? O maestro, ele que toca, ele que rege a banda. Eu acho que o paciente, ele pode estar participando do processo negativo, o dentista, mas é mais uma vez que eu vou dizer para a Rebeca. Independente, a gente tem que virar a folha. Fala o seguinte termo para o paciente que chega lá triste, ele fala assim, vira a folha. E daqui para frente é outra história. Vamos fazer o recomeço. Vamos fazer o recomeço. E aí tem uma coisa muito séria, Dário. Tem muitos pacientes que fazem os implantes já em lugares complicados, quer dizer, já com pouco osso, e quando vai refazer, tem que fazer uma reconstrução óssea. Entendeu? Não basta só o implante. Então aí que vem aquele curso do carnaval? Aí que vem o curso do carnaval. Você entendeu? Olha a cara do Matheus. Ô, Matheus. Olha lá, ó. Pois é. Mas a questão mas tem carnaval fora de época, entendeu? Não queria dizer isso não. Nós vamos fazer mais curso aí. Vai fazer mais curso. Isso aí. Pois é. Aí é que vem a história de célula-tronco. Sim. Né? Opa. E aí, Dário, qual é a vantagem? No estado do Rio, a Vértice talvez seja uma das únicas ou a única eu não conheço a trabalhar com célula-tronco. Eu não conheço outra empresa que faça. Eu particularmente não conheço. Tá? Graças a Deus nós estamos aí passo à frente. Como é que é mesmo esse negócio da célula-tronco? Falta osso e... Paciente, o implante nada mais é do que um parafuso. Ele precisa de um espaço para ser instalado, que é o osso, um espaço dentro do osso. Precisa ter altura, largura, né? Uma região tridimensional para caber esse implante. Quem não tem, às vezes a pessoa tem altura, não tem largura, às vezes a pessoa tem a largura, não tem altura. O que a célula-tronco promove? No mesmo ato de se instalar o implante, nós conseguimos criar um enxerto ósseo que é estimulado pela célula-tronco e vira esse osso. De onde que tira esse pedaço? É do maxilar mesmo da pessoa? Da medula óssea da mandíbula. Entendeu? Foi comprovado cientificamente que a mandíbula, ela tem mais células-troncos que o osso do quadril, que normalmente onde é removido as células-troncos. E para nós é muito simples, porque você está dentro da cavidade oral, já está o paciente anestesiado, se remover a célula é muito fácil. Então, potencializa o enxerto, e em vez do paciente esperar 2, 3 anos para fazer uma prótese, ele em 4 meses está tudo resolvido. Isso é muito bom. Um outro detalhe, eu pergunto para a doutora Rebeca, tem certas comorbidades, a gente passou a usar isso, né, doutora? Depois da Covid, aí tem certas comorbidades. Por exemplo, eu sou diabético. Tem gente que tem problema de coração. Isso pode provocar a perda do implante? Muito boa a sua pergunta.
porque acaba que isso é um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, né? Então, lamentavelmente, o paciente às vezes vai a alguma clínica, enfim, onde dizem para ele que ele não pode se reabilitar. Muito pelo contrário, gente. Vamos entender. Pacientes com comorbidades podem, devem e precisam, mais do que todas as outras pessoas, inclusive, de se reabilitar, de ter saúde bucal. Entendam assim, as bactérias que estão na sua cavidade oral circulam em todo o seu sistema. Então, por exemplo, um cardiopata com uma bactéria na cavidade oral é como fogo e gasolina. O que acontece somente é que esses pacientes são tratados por nós com todos os cuidados e, enfim, toda a cautela, porém com uma interação com o próprio médico que está tratando esse paciente, com todo o zelo. Mas esse paciente pode e deve se reabilitar. Não existe essa questão de, não posso. O que acontece é que essas comorbidades, cada uma delas, acomete uma área em si. Acomete, mas não impede um paciente estabilizado, acompanhado por um médico de se tratar. Essa questão de perda de implante, Dário, isso é muito importante. Essa história assim, porque o implante foi rejeitado. Não existe rejeição de implante. O implante é feito de titânio. Titânio é um biomaterial. Tá? Tanto é que você vai fazer uma cirurgia na perna, você vai fazer com um parafuso de quê? De titânio. Então, o que pode acontecer é desde erro de fresagem, erro de instalação, ou até mesmo falta de cuidado no pós-operatório, que pode gerar um processo infeccioso ao redor daquele implante. Uma série de fatores mecânicos, algum dente batendo, alguma prótese batendo naquele implante, fazendo com que ele não se ósseo integre. Mas, enfim, é importante as pessoas entenderem essa história. Não, a rejeição não existe rejeição de implante. As doenças, Dário, como o diabetes, elas também têm um valor pós-tratamento. O paciente fez um implante, colocou sua prótese. Se ele não der a manutenção do implante, existe um processo que chama-se salserização. O que é isso? Todo o osso que está ao redor do implante, a bactéria some. E aí o implante cai. Então, o paciente é diabético, ele vai fazer o implante, perfeito, ficou bonito, a partir daí ele tem que dar uma manutenção. Agora, isso já é combinado com o paciente até mesmo antes dele iniciar o tratamento. Existe toda uma proposta técnica que a Vértice apresenta para que o paciente ele tenha ciência exatamente das necessidades dele. É como o carro tem manutenção, uma casa tem manutenção. Não só o diabético, né, Maurício? Todo paciente com implante. O diabetes é um exemplo disso, né? Os pacientes que normalmente possuem doença crônica tem que estar mais atento. Agora, igual a Rebeca falou, todos os implantes requerem uma manutenção anual, aí para cada tipo de tratamento, de implante, existe uma proposta. Doutora Rebeca, quer dizer então que a Vértice tem protocolos especiais para ajudar o pessoal em relação justamente a essa perda do implante, porque acontece, a doutora disse que não tem rejeição, mas existe o problema da pessoa perdeu. Vou te citar um exemplo recente. Foi até um paciente que eu brinquei com você, que ele disse que ficou famoso, que eu citei aqui no pós-operatório dele. Enfim, ele tinha 2 implantes numa região, os implantes estavam em posições erradas, a parte protética também estava mal adaptada. E aí, quando você remove esses implantes, esse processo chama explantação. Né? Como o Maurício colocou, existem casos em que a gente já consegue reimplantar no mesmo momento e existem casos que não. Esse paciente, por exemplo... Por falar nisso, teve problema do implante. Aí vai lá, tira o implante, bota o outro imediatamente ou... você vai ficar sem dente. Depende do planejamento. Não, sem dente não. Depende do planejamento. Na Vértice sem dente nunca. Não pode? Depende do planejamento, né? Porque nós temos várias condições. Esse paciente, por exemplo, tinha 2 implantes enormes. Então, assim, a gente não tinha área. Primeiro foi necessário reconstruir para depois reimplantar, né? Para a gente ter qualidade, resolver de fato o problema dele. Ele sentia, Dário, para você ter uma ideia, isso é interessante, ele sentia um incômodo absurdo nessa área desses implantes por conta da má adaptação do implante e da prótese. Então, ele sentia dor mesmo, porque criou-se um processo inflamatório ao redor da gengiva. Então, ele disse até, falou isso, que alívio, né? Eu brinquei que ele eu operei ele na sexta, né? E ele foi trabalhar segunda-feira escondido de mim. A minha secretária encontrou ele lá no Rio, trabalhando. Foi aí que ele ficou famoso. Ficou famoso. Aí, é exatamente isso, mas é uma área onde
você reconstrói 6 meses depois, ou até antes. Se for com células-tronco, até antes a gente já consegue reconstruir. Então, ferramentas existem e para cada caso é um protocolo. Amanhã, por exemplo, Dora, eu vou fazer uma cirurgia na senhora, vou remover 4 implantes perdidos, instalados, não conseguiram nem colocar a prótese. É como a Rebeca falou, se você não basta colocar o implante, é uma prótese. O que tem que dar certo é o conjunto todo, então não tem como instalar a prótese. Além de colocar aquela pecinha que é, digamos assim, um parafusinho que bota lá, tem que botar o dente, né? Isso, é isso porque aí. O doutor fala a prótese e tal, tem gente que não entende. Além de colocar aquele parafusinho o e dente tal, em cima. tem que colocar o dente em cima. Aí às vezes não coloca. Né? O implante, quando ele não tem um ângulo certo, ele não é bem posicionado, você não consegue colocar um dente em cima, uma coroa, entendeu? Então essa senhora amanhã ela vai tirar 4 e vai colocar 5 implantes ao mesmo tempo. O que é legal hoje é a reabilitação melhor. Doutor, quanto tempo demora esse trabalho que o senhor vai fazer amanhã, por exemplo? Ela vai tirar 4 implantes e vai colocar 5. Dário, nós temos uma equipe muito bem organizada, né? E equipamento, nós temos hoje uma sala cirúrgica. Isso reduz muito tempo. Eu acho que nós vamos fazer isso em torno de 1h20. É mesmo? Porque quando fala um negócio desse, eu penso... Com toda a paz do mundo. Eu conheci, doutor, quando estava em obra, eu conheci a parte onde vocês fazem essas cirurgias que são um pouco mais demoradas. Mas eu pensei que levasse umas 4, 5 horas. Não, existem cirurgias grandes nesse nível, né? Sim. Sexta-feira, por exemplo, eu com a Rebeca, a paciente da Rebeca, nós vamos colocar todos os implantes em cima, todos os implantes embaixo, vamos colocar as próteses no paciente. Aí é uma cirurgia que demora um pouquinho. Como é que o paciente suporta isso? Rindo, se divertindo, levanta. É mesmo? Verdade. De coração, facilita. Eu operei uma senhora no sábado, olha isso, que ela fez 3 implantes, caíram 2 implantes, aí refizeram. Conclusão, eu tirei um implante e fiz mais 2 implantes nela. Ela me ligou no domingo, feliz da vida, que perdeu o medo, porque a pessoa que faz e não dá certo, ela fica toda receiosa, né? Então, aí assim, depois deu certo. E aí ela achou que fosse exatamente demorar 2, 3 horas e em 40 minutos nós solucionamos. É muito planejamento para isso, né? Porque a paciente se sente muito bem. E quantas pessoas formam essa equipe para fazer esse tipo de trabalho? Doutor Maurício, doutora Rebeca? O doutor Gustavo, às vezes até mais outro profissional. Depende muito do tamanho da extensão da cirurgia, né? Isso aí. Basicamente, nenhuma cirurgia pode ser feita sozinha, então tem sempre 2 Na dentistas. Vértice só se faz com 2 dentistas. Ninguém faz tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Ninguém faz nada sozinho. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui uma equipe para que esse programa seja feito. O Dário de Paula é a voz do programa. O Renan, quando me substitui, ele é a voz do programa. Mas por trás tem toda uma equipe para que tudo funcione direitinho, senão não dá certo. E tudo tem o seu peso, o seu lugar, a sua hora, a sua necessidade, não é verdade? E assim na Vértice, nós não somos somente a Rebeca, o Maurício, pelo contrário, é uma equipe de especialistas, de verdadeiramente. É isso que eu estava explicando até para o paciente ontem. É importante entender, né? Porque você vai fazer um tratamento de canal, você tem uma especialista em endodontia. Para cada área, área restauradora, tem especialistas. E só vantagem, isso reduz tempo, custo. Agora e qualidade. Agora eu vou contar uma coisa que eu comentei rapidamente aqui outro dia para encerrar a entrevista. Eu soltou um pedaço do meu dente de uma obturação, né? Sim. Soltou um pedaço. Eu estava no Rio, na escovação soltou. Aí liguei pro doutor Maurício, doutor, preciso e tal. A menina vai marcar para você aí. A secretária marcou e tal. Cheguei lá. Doutor Maurício me recebeu, né? Fez, o que é que o doutor fez? É uma obturação. Sim, né? uma restauração. Fez uma restauração no meu dente, ficou tudo ótimo e tal. Aí, falei assim, puxa vida, eu tô com prestígio mesmo, foi o cara que fez a minha restauração. Isso aí, doutor Maurício está acostumado agora a fazer coisas muito mais complicadas, né? Restauração é para quem está começando, né, doutor? Não, tem um especialista de restauração lá na Vértice, impressionantemente, ele é um mago da restauração. É. Nossa senhora. Quem é? O doutor Ruslan.
Doutor, esse aí eu não conheço. Faz restauração extraoral fora da boca. Lindo, faz trabalhos maravilhosos em muito menos tempo. E a odontologia hoje, Dário, essa ideia tem a especialidade da especialidade. Isso é que é legal. Agora, o que é mais importante falar isso quando a gente busca esse tipo de nível técnico, de alto nível técnico. Quer dizer que tem um especialista em restauração. Tem. Esse é o papa do negócio. O papa do negócio. Olha que coisa legal. Quando você tem Quer dizer então que o doutor Maurício quebrou o meu galho, né? Mas, Dário, eu vou te falar quanto que você tá importante. Eu tô com o dente fraturado aqui há muito tempo. E ele vou não marcar resolveu com ainda. o Ruslan. Aqui, mas... Doutora Rebeca, tá já bom, ouviu? Ele também tá com o dente quebrado. Olha aqui, já ouviu Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Eu fiz um implante lá com célula-tronco, lá no Rio Grande do Sul. Eu falei assim, Rebeca, você vai fazer minha coroa? Eu falei assim, não, volta lá e faz lá. Eu falei assim, tá bom, vou esperar o próximo carnaval. Gente, aqui, eu quero agradecer ao doutor Maurício e à doutora Rebeca. Estamos chegando ao final do programa. Daqui a 2 semanas tem chance da gente conversar de novo. Vamos estar aí, Dário. Muito obrigado. O tema hoje foi muito bom, muito agradável. E, mais uma vez, foi muito bom receber vocês. Eu que agradeço. Falamos com o doutor Maurício e a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Grupo Odontológico, em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985. Barra Mansa, Edifício Garagem, sala 1057, telefone 33231264 e o WhatsApp, aquele que eu falo aqui todo dia, 98821-6616. Dário de Paula, a sua manhã é sensacional. Conheça o Centro Médico do Hospital Unimed Volta Redonda.